E aí, gente, beleza? Faz tempo que eu não gravo dessa minha mesa aqui, embora eu acho que tenha alguns vídeos agendados aí pra... Tô arrumando a máquina bem na... Olha o profissionalismo, né? Tô arrumando a máquina na hora que eu gravo. Beleza. Faz tempo que eu não gravo aqui, mas agora vamos lá. Resolvi perder o preconceito que eu tinha contra uma autora. Eu não gosto muito de ler livros policiais, de detetives, essas coisas, porque tem muito motivo que eu não gosto. Eu acho que, sei lá, por que será que eu não gostava de ler isso? Eu acho que era só uma brincadeira, só de descobrir quem é assassino e pronto, e não tem outra coisa além disso no livro, né? Mas eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que eu já esqueci, mas agora tem muitos vídeos sobre esse livro, e a pessoa falou tão bem desse livro que eu fiquei com vontade de ler. Mas não foi só pelo blogueiro ter falado bem do livro, que às vezes isso aí pra mim não quer dizer muita coisa, porque eu tenho uma lista muito grande de livros por ler. Foi pela sinopse. Parece que esse livro, o nome aí não sobrou nenhum, e falar que tipo no final desse livro não sobra ninguém. O título já é um spoiler, ele não sobrou nenhum. Eu falei assim, caramba, um livro onde você tem que descobrir quem é o assassino e não sobra ninguém. Então morre todo mundo, morre o assassino também, ou o assassino não tá aí, não sei, alguma coisa assim. E eu fiquei encanado com isso. E daí eu peguei o livro, eu comprei na mesma hora, na Black Friday, pra ler, e não sobrou nenhum. Da Globo Livros, da Agatha Christie. Eu gostei muito dessa edição aqui, ela é muito bem feita. Olha que bonito isso aqui. É um soldado, Ilha do Soldado. Eu não entendo muito de traduções, então eu vou colocar alguns pontos aqui que serão dúvidas minhas, né? Mas, beleza. O livro tem 400 páginas, mais ou menos. Já reclamaram que eu fico olhando pro livro, né? Eu não olho pra cá, mas, tipo, eu tô vendo o que eu tô mostrando aqui, né? Não é pra ficar olhando pra minha cara, é pra ficar olhando pro livro, cara. Mas, beleza, né? Tem 400 páginas, eu comecei a ler, demorei mais ou menos uma semana. E eu levei uma semana para ler, porque eu estava no trabalho e eu tentei ler um pouquinho mais, mesmo que já tenha acabado as aulas, né? Então eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Porque eu considero assim, né? Cada um está no seu setor, eu estou no meu, cuidar dos alunos, né? E se esses alunos saírem de férias, tipo, durante o ano inteiro eu tive o ônus, né? E agora, chega no final do ano, eu quero bônus. Da mesma maneira que algumas pessoas que trabalham no administrativo tem períodos durante o ano que é bem mais tranquilo, né? Mas beleza, nós vamos entrar nesse mérito. Então eu peguei para ler, eu acho que nesse final de ano eu vou conseguir, e nas férias eu vou conseguir colocar algumas leituras em dia. A leitura é super fácil, ágil também. Mas agora eu vou colocar o ponto negativo antes de chegar nos diversos elogios que eu vou colocar a este livro. O ponto negativo é o que eu imaginei, sim. É uma leitura para você ler e passar o tempo e acabou. Claro, tem algumas coisas a mais que eu vou falar mais tarde. Só que, tipo, não tem aquele primor das palavras. Não é uma autora que brinca com as sentenças, que cria frases mirabolantes. Não é isso. Não é Agatha Christie isso. É só para você ler e pronto, acabou. Agora, se for comparado isso com outro gênero, o Isaac Asimov da ficção científica, o pessoal critica bastante ele, ou ele tem uma visão dele meio baixa, por ele não ter um primor com as palavras e todo esse tipo de coisa. E realmente não tem. O Isaac Asimov da ficção científica, ele vai, conta a história e pronto, acabou. Mas eu li O Fim da Eternidade dele e adorei o livro do Isaac Asimov. Porque é a história, né? Eu acho que assim, se você não compensa com as palavras ou com a maneira que você vai construir o texto, ou se você vai inventar muita coisa mirabolante, você compensa com uma história interessante, com uma história bacana. Eu acho que esses dois méritos são válidos na literatura. Claro, vai ter autores que conseguem fazer as duas coisas, vai ter, que bom pra ele, né? Agora, se não tiver,
que ele então seja muito bom na história que está contando ou que ele seja muito bom na construção de palavras. A Agatha Christie é uma autora muito boa para contar histórias realmente. E não sobrou nenhum. Exatamente é isso que o livro fala. Esse já é um grande spoiler do final do livro. E não sobrou nenhum. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem ler, por favor, não dê uma olhadinha no final do livro. Não dê uma olhada no final do livro. Porque senão vai cair spoiler na sua cara. Às vezes, alguns livros que são tipo suspense, para você descobrir alguma coisa vai ser revelada. Tem esse problema do livro físico, de você tá folheando, pronto, caiu lá no final, já era, já leu, já tá tudo na sua cara, acabou a graça. Agora, pode ser que seja interessante, para quem for escrever, não sei, né? Você fazer, sei lá, todas as revelações que tiver, sejam na penúltima página. Vai ter que ler o livro inteiro, vai descobrir na penúltima página, e depois pode ter um adicional, um acréscimo, uma coisa a mais que vai ser revelada, não a coisa principal, ou uma encheção de linguiça só para finalizar com algumas sentenças bonitas e, sei lá, alguma coisa sobre um personagem ou um epílogo, sei lá. Embora eu acho que aqui tenha tido um epílogo, eu acho. Mas beleza, é porque eu caí nessa, eu tava vendo assim, puto, caiu o nome. Caiu o nome do maldito assassino na minha cara. Eu fiquei, não pode ser, mas daí eu parei de ler. Não, quer dizer, eu voltei pro começo do livro e fiquei encanado. Caramba, será que aquele nome era do assassino? E eu fui lendo, ou assassina, né, tanto faz, que tem homens e mulheres, né. Eu fui lendo e com aquele nome na minha cabeça. Eu fiquei, caramba, tem tudo para ser essa pessoa, né? Daí eu comecei a sentir algumas coisas assim, eu falei, tem tudo para ser essa pessoa. Daí chegou no momento que essa pessoa meio que... Eu não posso contar, vou dar spoiler aqui. Fazer resenha de livro de descobrir quem é assassino é fogo, né? Daí, quando chegou no meio do livro, acontece uma coisa com esse personagem. Eu falei, eita, não é ele. Então por que o nome dessa pessoa estava lá? Daí eu pensei, então deve ser outra coisa. Daí eu voltei de novo a minha animação para ler isso aqui, querendo ler. Daí que chegou no final era aquilo. Eu falei, tá, agora eu entendi o que está acontecendo. Mas tirando isso, que na verdade foi um elogio também, o livro é muito bom mesmo. E é um livro interessante porque ele tem 10 personagens aqui, nem a mais nem a menos, embora no começo tenha participação especial de um cara num barco que leva eles para a ilha do soldado. Deixa eu ver aqui como tá o tempo. Beleza, né? Tem o cara que leva eles para a ilha e os outros personagens estão em lembranças dos protagonistas. O legal essas pessoas que são assassinadas, eles estão tudo com o cu na mão, porque eles tem um passado que fizeram alguma merda lá, cada um fez uma merda, ou resultou, ou foi responsável por acontecer uma grande desgraça com alguém, principalmente que levou à morte alguém. Então essas 10 pessoas foram colocadas e o assassino ou assassina que aparece começa a jogar na cara deles. Isso aí, logo no começo, joga na cara de todo mundo e eles ficam chocados com aquilo. Tipo, nós fomos descobertos, nós somos tão íntegros, tão puros, tão... Mas mesmo que eles tenham esses pecados, sabe? Chega no momento que a gente começa a ficar com dó deles, ou começa a entender e compreender que são coisas normais. Pior, são coisas que pessoas ao nosso lado podem... A gente pode resultar na morte de alguém, sabe? Agora eu vou falar de algumas coisas aqui. Bem antiprofissional mesmo, né? Eu virando essa câmera aqui. Quando chegou na página número 200, eu comecei a ler isso aqui que nem um condenado. Fui até o final, porque eu queria saber mesmo o que estava acontecendo. Então esse é um grande mérito da Agatha Christie. Eu gostei, e eu pretendo comprar outros livros. Eu gostei da capa e do jeito que fizeram. Então se eu for comprar, como eu sou meio chato com toque, eu acho que eu vou comprar da Globo Livros mesmo. Mas tem outras aí, edições boas na Amazon, tem uns box que vende, que eu acho que é capa dura, que são lindos os livros, né? Eu já conhecia pessoas que gostavam da Agatha Christie, e esse livro eu percebi que ele influenciou muitas e muitas coisas. Influenciou uma porrada de obra que teve. De filme,
tiveram vários filmes. Vários filmes. Agora, eu vou falar de 2 filmes, que logo quando terminou eu fui ver esses 2 filmes. Que é 10 Pequenos Índios, 10 Little Indians, de 1965. Esse foi o segundo filme que eu vi. Mas eu vou falar dele. Esse filme, ele é bastante fiel na contagem dos mortos, sabe? Da ordem que as pessoas vão morrendo e até mesmo de quem é a pessoa por trás de tudo isso. Porém, esse filme de 1965, ele pega por umas coisas que eu não gostei, achei desnecessário. Que foi o fato da história se passar não numa ilha, mas numa montanha isolada. Eles, para irem até lá, a casa, a mansão, eles têm que ir de teleférico, sabe? Não vi muito sentido nisso, porque uma das graças do livro é ser numa ilha realmente, sabe? Ter rochedos, ter o mar e tem o barulho das ondas. Isso é uma presença muito forte no livro, é a paisagem do livro, né? E eles tiraram todo o cenário. Ok, eles mantiveram a história então, mas não só isso, porque aqui tem uma mulher devota, que é uma das 10 pessoas que estavam aqui para ser assassinada ou para ser assassina. Nesse filme de 1965, 10 Pequenos Índios, essa mulher simplesmente não existe, eles trocaram por uma atriz. E tem um ator que eles colocaram lá e algumas pessoas, eles deram meio que um passado um pouco diferente. Não muda muita coisa, mas uma das coisas ruins é que eles forçaram aqui o relacionamento de um cara que ele já matou africanos, se eu não me engano, de uma tribo, com a mocinha que está aqui, com uma da, não a senhora devota, uma outra que é uma secretária, professora. Eles forçam esse romance entre os dois, que eu achei desnecessário. E tem um gato nessa história aqui, sinceramente, sabe? E por eles terem mudado o cenário para uma montanha, e uma das mortes foi ridícula, porque tinha uma mina, construíram uma mina, como se fosse uma mina dentro da mansão, onde o personagem simplesmente apareceu morto, um outro que era para estar no meio da água, tudo, ele estava simplesmente caído no gelo, não, sabe? Eu não gostei por causa disso, eu não gostei. É complicado quando a gente, talvez se eu tivesse visto o filme sem ver o livro, sem ler o livro, eu teria gostado, né? Complicadíssimo. Não tem sentido, tem uma mina, a mansão fica em cima da montanha, dentro da mansão tem uma mina, não tem sentido nenhum. Já no livro, esse personagem, ele é o mesmo ainda no livro, mas ele vai para um outro lugar diferente, fazer um serviço para a mansão, e ele é pego desprevenido e matam ele, sabe? Mas tem todo um contexto, sabe? Agora o cara aparecer assim é meio complicado. Eu acho que é o general que aparece nessa mina morto. Já falei quem morre, ó. É complicado falar desse tipo de história sem dar spoiler, só soltei um, hein? Me perdoem. Agora o outro filme é de 1945 e não sobrou nenhum. Eu acho que é o primeiro filme que fizeram. É um filme bastante fiel assim a vida e as profissões dos personagens, a ordem das mortes é o mesmo. Agora, novamente, tem um flerte que eles colocam da personagem com o personagem lá que era da África, tem um flerte que eles colocam, que eles tentam engatar, e tem um plano. Eles criam um plano aqui que fica muito mirabolante dos protagonistas contra o vilão, ou a vilã, né? E quando chegou no final eu falei, não é possível, e não sobrou nenhum, e esse filme ainda de 45 se chama E Não Sobrou Nenhum, não é pra sobrar ninguém. E ainda o filme termina ainda com o cara lá que trouxe de barco chegando pra buscar todo mundo, sabe, tem nada a ver isso, sabe, é complicadíssimo, mas o filme é bastante fiel à ordem das mortes, à vida deles e às histórias dele. O de 65 não é assim, é bem mais infiel, nossa, estranho isso, né? O de 45 é fiel, embora mudem o final para deixar a gente viva e tem um romancinho. Daí, esse aqui influenciou outras coisas. Porque eu comecei a ler, eu já tinha comprado na Amazon na Black Friday e deixei guardado. Daí eu assisti a série Pânico, segunda temporada. Depois que acaba todos os episódios, fica aquele final em aberto que você pensa, caramba, fizeram uma coisa diferente para a franquia do Pânico. Foi a primeira vez que fizeram uma coisa diferente dos filmes, tanto dos filmes quanto da série primeira temporada.
o final eles terminam de uma maneira diferente na resolução do vilão, daquele que se mostrou quem é o grande vilão na série Pânico, temporada 2. Eu falei, nossa, legal, interessante isso. Eu falei, uma inovação, embora eu goste sim de resolver o problema logo lá. Mas daí eles criaram um especial de Halloween. E nesse especial de Halloween, um dos personagens, ele fala do livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E é realmente essa história. O pessoal da série do Scream, Pânico, vai para uma ilha e lá começa a morrer pessoas. E uma das pessoas que morre, mas antes de chegar na ilha, é realmente um do elenco principal. E eu falei, nossa, que coragem tiveram de fazer isso. E daí fecham, dão uma resolução para a história da segunda temporada. Eu falei, agora sim. Agora tá igual às outras temporadas. Mas é só uma referência. E por eles estarem numa ilha, isolados, e vai morrendo pessoas. E tem que descobrir quem é o vilão. Agora, uma outra série antiga, Harper's Island, sei lá como se fala, Ilha Harper. Teve 3 episódios, passou no SBT aqui. Tem muito mais do que 10 pessoas e morre muita gente. Então, uma outra dica aí, que essa série também foi baseada em Não Sobrou Nenhum, mas é uma mistura de Não Sobrou Nenhum com Pânico. Daí depois eu assisti outra coisa ainda. Eu assisti Family Guy, episódio 1 da 9ª temporada. E sobraram poucos. Eu não assisto Family Guy, embora eu conheça a fama e eu tenha muita vontade de acompanhar. Então eu fui para esse episódio por causa dessa referência à Agatha Christie e caí de paraquedas realmente. Mas é um episódio engraçado. Parece que as pessoas mais importantes e famosas do elenco vão para uma casa. Acontece uma coisa numa ponte que cai e eles ficam presos naquela casa, que eu acho que é do James Wood. E pessoas começam a morrer. E tem muitas sacadas engraçadas lá. Mas são poucas pessoas que morrem. Acho que foram as 3, 4 pessoas que morrem. O James Wood está lá, que ele é um vilão, parece, se eu não me engano. E no final, eles fazem uma referência sim, e Não Sobrou Nenhum. Porque fica a mãe, né, do Family Guy, fica lá e confrontando com o vilão ou a vilã, ou ele, né, pra matar essa mãe. E acontece algumas coisas, alguém salva a mãe. Porque é desenho, ninguém vai morrer, né. Agora, tem um outro filme também que é interessante, que é Identidade, de 2003, com John Cusack. Eu assisti esse filme, mas é muito diferente, meio surtado e surreal. A coisa, numa casa lá, começam a morrer pessoas lá, mas no final tem uma reviravolta realmente surreal. Daí fica só aquela leve inspiração, realmente. Porque no final a coisa é muito mais surtada e eu gostei. A primeira vez que eu tinha assistido foi há muito tempo, eu nem sabia desse livro, nem sabia que era baseado nisso. E tem uma coisa muito interessante lá, que tem uma coisa psicológica, um transtorno mental nesse protagonista, e daí você entende essas mortes, o que significam essas mortes. Tem uma coisa muito mais introspectiva do que realmente, de fato, né, fisicamente morrendo um atrás do outro. É muito legal esse filme, do John Cusack, de 2003. Então foram todas as coisas que eu assisti E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E fica a dica do livro E Não Sobrou Nenhum. Quebrei meu preconceito com essa autora. Não sei se eu vou ler mais, porque eu li esse por causa realmente por essa curiosidade de não sobrar ninguém na história. O livro é brilhante a resolução. Não sobra ninguém mesmo, mas tem a explicação do vilão ou da vilã. Ele ou ela explica o que está acontecendo de uma maneira totalmente válida para dentro da história. Até brinca com isso no Family Guy. Um cara escreve uma carta e coloca dentro de uma garrafa e fala, pronto, já fiz, tipo, e agora? Joga essa carta no mar, né? Mas é isso então, gente, tem muita coisa. Nos filmes eles colocaram gato, nos 2 filmes, de 65 e 45, gato, não tem gato na história, sabe? E botaram um gato, daí eu falo, o que é isso? É outro gato, sabe? Não tem gato, tira o gato, tira o romance, e mata todo mundo realmente. Agora, tem a série de 2013, da BBC, que assista, é a melhor coisa que tem, embora eles tenham exagerado um pouquinho na motivação das 10 pessoas para serem criminosas. Falou!